Oi, a paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje eu quero compartilhar aqui uma palavra com vocês. É uma palavra que o Senhor me deu ontem, né? Na hora que eu estava indo dormir. O Senhor falou muito forte ao meu coração. E até depois que Ele falou comigo, eu fiquei um pouco sem conseguir pegar no sono, né? Pensando muito nessa palavra, ansiosa por falar, com receio até de esquecer também. E essa palavra aconteceu já comigo, né, num processo na minha vida, e acho que acontece com muitas pessoas, né, que está em Jeremias, no capítulo 18. Eu vou citar os pontos fortes da palavra, né, que fala, mais ou menos do versículo 2 ao 6, que o Senhor fala que Ele é o oleiro e nós somos o vaso, né. E aí, num ponto bastante forte, ele fala assim: Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Né? Nós somos o vaso, o Senhor é o oleiro, e Ele nos molda de acordo com a vontade dEle, como está escrito aqui. E por muitas vezes, para que exista esse molde, né, do Senhor nos fazer novamente de acordo com a vontade dEle, para nos fazer um vaso novo, né, em Deus, muitas vezes Ele vai ter que nos quebrar, né, e essa parte da quebra é o momento mais difícil, mais complicado, né, que a gente passa, porque a gente sabe que esse processo da quebra, que às vezes é necessário, é um processo que dói, que machuca, né, e que a gente sabe que tem um propósito, sempre tem um propósito, mas por muitas vezes o Senhor não vai mostrar tudo para a gente, Ele vai mostrar por etapas, né, o propósito. O processo, ele pode ferir, né, mas o propósito, ele cura. Então, assim como Ele fez com Abraão, Ele disse para o Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, né, e Abraão obedeceu essa etapa e saiu. E aí mais na frente é que o Senhor vai mostrando outras etapas, né, conforme ele vai obedecendo, o Senhor vai encaminhando o propósito. E assim Ele faz com a gente, né, quando Ele precisa, às vezes, nos quebrar para nos fazer esse vaso novo, vai existir momentos que Ele vai ferir, vai machucar nessa quebra, e a gente não vai entender o porquê da gente estar passando por certas coisas, né? E é esse processo que vai trazer também um amadurecimento na fé, em Deus, em confiar nele, que Ele sabe o que faz conforme faz, né? A gente é humano, a gente é frágil, a gente vai muitas vezes se desesperar, chorar, duvidar, às vezes, né? Até Abraão passou por isso, né? A esposa dele duvidou. Então, a gente passa por isso, mas a gente tem que ficar firme, crendo que tem um propósito, né? Dessa quebra. E isso, me trouxe, né? O Senhor me trouxe, quando Ele me deu essa palavra ontem, um certo momento da minha vida que eu vivi, que eu precisei me tornar uma mulher forte, né? Devido ao ambiente que eu estava vivendo, eu precisei me tornar uma mulher que meio que precisava gerir tudo, carregar tudo nas costas. E através disso, eu precisei me tornar uma mulher muito forte, só que essa força me trouxe um pouco... eu me deixei, né? Eu deixei de ser um pouco eu mesma. Como se eu tivesse construído um muro em volta de mim, uma redoma mesmo, uma fortaleza mesmo, me fazendo uma capa em torno de mim, me tornando essa mulher forte com a capa, que eu tinha as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas eu não queria demonstrar para as pessoas fraqueza. Eu queria sempre demonstrar que eu era uma pessoa forte, apesar que muitas vezes eu não era. E muitas vezes eu tentava não ser, tentava não desabar, né? Tentava ser uma pessoa forte, até que em um certo momento aquela força, né, fez esse muro em volta de mim, me tornou uma mulher, vamos dizer, entre aspas, uma mulher forte, mas ao mesmo tempo uma mulher que perdeu a sua parte feminina, né? E com isso demonstrava meio que uma força mais por um lado, vamos dizer assim, masculino, né? Muita gente passa por isso, muitas mulheres que são mães solteiras, elas acabam fazendo às vezes o papel de mãe e de pai, e acaba se tornando uma mulher um pouco masculinizada,
Então foi um pouco isso que o Senhor me mostrou ontem, né? Quando Ele começou a me dar essa palavra, Ele me mostrou que devido às circunstâncias do ambiente que eu estava vivendo, eu me tornei isso, né? É isso que eu mostrava para os outros, né? Nem tanto que eu me tornei, mas que eu tentava mostrar para os outros. O que as outras pessoas viam era uma pessoa que não demonstrava muito assim a sua parte vulnerável, fraquezas. E aí quando o Senhor resolveu me quebrar, então Ele começou a trazer à tona muito forte, né? Essa parte de eu tentar mostrar que eu não era tão forte assim, que eu dependia totalmente dele e que eu era uma pessoa completamente vulnerável, porque tentei demonstrar tanta força que o Senhor quis trazer à tona essa parte de vulnerabilidade minha, de mostrar fraquezas, de demonstrar os sentimentos, porque por muitas vezes eu me fechei e eu não sabia demonstrar sentimentos. Eu sentia muito, mas eu não conseguia demonstrar, né? Não conseguia expressar com palavras ou com gestos, né? Talvez até um pouco mais com gestos, mas a princípio eu me trancava muito. Então, quando o Senhor resolveu me quebrar, né? Na época eu não entendia por que eu estou passando por isso, Senhor, né? Eu me questionava, mas por quê? Para que disso, né? A gente se pergunta e não é errado a gente querer conversar com o Senhor, até para saber o motivo, o propósito. Se tem algum propósito nisso, eu perguntava se tem algum propósito, eu quero saber, porque quem sabe esse propósito que está acontecendo em mim vai ser para ajudar também outras pessoas. E eu questionava, mas havia muito silêncio da parte de Deus. E ontem foi que Ele me mostrou um pouco que esse propósito dessa quebra, que foi um período muito difícil, eu já contei uma parte desse testemunho aqui, né, que foi uma época que eu passei por um problema emocional, um problema de ansiedade. Foi uma época que eu me vi muito, muito dependente das pessoas em volta, muito dependente da minha família. Uma época que eu chorava muito, eu ia para a igreja, me quebrantava muito, chorava muito, e eu ficava me vendo daquele jeito, e eu ficava, sabe, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu sempre fui a pessoa que não queria demonstrar fraqueza, né? Que quando eu estava triste, chorava sozinha, né? Quando eu estava com os outros, não queria demonstrar fraqueza, de chorar assim em público. Isso aí o Senhor foi quebrando em mim e me trazendo um pouco essa parte mais sensível que sempre esteve em mim, mas que eu, como eu falei, né? Eu tentei construir um muro em volta para não demonstrar, para as outras pessoas não ver. E tudo isso, né, quando Ele me mostrou ontem, Ele me mostrou que era necessário que eu passasse por isso, e que não só essa parte do Senhor me mostrar que eu era vulnerável, ou que eu precisava me quebrantar, não só isso tem o propósito de alcançar vidas em relação ao que eu passei, que muitas pessoas passam, parecido, né? Problema emocional, né? Problema de depressão, de ansiedade. Não só para alcançar essas vidas e trazer cura, mas aquilo ali também estava trazendo uma cura para mim, para eu não ser como eu me via muito, de tentar não demonstrar fraqueza, né? De tentar ser ao todo tempo forte, né? Em volta. E aí o Senhor disse que eu não precisava ser tão forte assim para as pessoas em volta, que eu podia demonstrar fraqueza, porque acabava que aquilo estava me tornando uma mulher masculina, né? E a Bíblia nos fala que nós temos que ser uma mulher feminina, uma mulher submissa. E isso é uma parte que nenhuma de nós, mulheres que sabemos, a mulher que a gente tem que ser em Deus, a mulher que é a mulher de Provérbios 31, uma mulher que é uma mulher preciosa, uma mulher que ela é submissa ao seu marido, né? Ela entende a parte dela no ambiente de formar a família, de ser assim, cuidada pelo marido, do marido ser esse papel de sacerdote. Nenhuma mulher que está nesse período de estar um pouco, vamos dizer, influenciada, né, por essa geração atual que a gente vive desse movimento feminista, né, que acaba a mulher querendo tomar o papel do homem, essa mulher masculinizada, né, essa mulher, ela não vai atrair, né, esse perfil desse homem
desse homem que é sacerdote, desse homem que cuida, que protege, que é o provedor da família. Então, nesse momento, o Senhor me mostrou que ele precisava quebrar esse muro que estava em volta, ao meu redor, né, nesse muro que eu fiz, né, de não demonstrar fraqueza, que isso estava mostrando que eu estava me tornando isso, né, essa mulher forte, porém masculina. E o que não é o padrão bíblico, né? O padrão bíblico é uma mulher, sim, forte, porém uma mulher que tem as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, que tem a sua parte, o seu papel mesmo importante, que entende o seu papel importante, né? Que fala muito desse papel dessa mulher em Provérbios 31. Então, quando o Senhor me mostrou essa palavra ontem, então Ele mostrou que esse processo que eu estava passando era além disso, né? Era além de me mostrar que eu era uma pessoa frágil, vulnerável, que eu precisava mostrar isso também para as pessoas, que eu não era tão forte, né? Além disso, de trazer cura também para outras pessoas que viriam a passar por isso, né? Muitas pessoas passam por isso atualmente, né, do que eu passei de problema emocional, teria também esse propósito, né, de me trazer de volta, né, porque o Senhor conhece e sonda os nossos corações, então Ele sabia o que estava dentro do meu coração, mas ao mesmo tempo Ele sabia que, devido à circunstância do ambiente, como eu falei, eu construí esse muro em volta, né, e para o Senhor quebrar mesmo esse muro, foi um processo muito difícil, muito doloroso. Não posso dizer que foi um processo fácil, mas que o Senhor Ele me sustentou, né? Porque se não fosse a mão dele, eu não teria suportado de forma nenhuma. Então, houve esse processo de quebra, né? E aí agora o Senhor está me moldando no vaso novo. E a gente sabe que tem um propósito, né? Como eu falei, a parte de Abraão, mas que o Senhor vai mostrando por etapas. Então, ontem Ele me mostrou essa etapa, né? Que Ele estava fazendo esse vaso novo, né? Para trazer cura para outras pessoas, né? A parte de problemas emocionais, mas também para que aquela cura também seria para mim, né? Para tirar aquele muro que estava em volta. Então, o Senhor, conforme a gente vai avançando, as etapas que a gente vai, mesmo sem entender, a gente vai confiando nele, vai vivendo cada dia, ele vai mostrando aos poucos, a gente vai avançando e aí ele vai mostrando etapas do propósito, conforme a gente vai avançando. Ele não vai mostrar tudo de uma vez, né? Mas ele vai mostrando aos poucos. E essa reflexão que eu quero compartilhar, eu espero que eu tenha conseguido ser objetiva e clara, né, do que eu quis dizer. Nós somos vasos na mão do oleiro, que a gente tem que se permitir, né? Ser quebrado, ser moldado, ser trabalhado todos os dias, confiando que tem um propósito em tudo isso, e que por mais que ele não mostre o propósito de cara todo, vamos vivendo cada dia uma etapa, avançando, que mais na frente, aos poucos, conforme a gente vai amadurecendo na fé e confiando em Deus, Ele vai mostrando o propósito. Então era isso que eu queria compartilhar hoje e eu queria desejar uma semana maravilhosa a todos, né? Que o Senhor esteja sempre te fortalecendo e a paz do Senhor a todos.